Salve, salve, abençoados sejam. Bom, eu gostaria que vocês escutassem uma coisinha aqui, tá? Vai ser interessante para a gente poder analisar algumas situações. Novo planeta semelhante à Terra é encontrado. Trata-se do TU-700. Este planeta tem tamanho semelhante ao da Terra. O planeta encontra-se na zona habitável, o que permite a presença de água líquida. Novo planeta. Prestar atenção? Novo planeta semelhante encontrado. Na verdade, não tem nada de novo. O ser humano tem essa mania de encontrar uma coisa antiga e chamar de novo. Como for no caso, né, dos portugueses que vieram propositalmente aqui no Brasil, lá no ano de 1500, chegaram aí propositalmente, sabiam muito bem que não estavam indo para as Índias, já tinham um mapa do caminho para chegar até aqui. Né? Os fenícios, que foram povos que ajudaram na confecção ali da Península Ibérica, de povoar a Península Ibérica, onde hoje é Portugal. 1000 anos antes dos portugueses estarem aqui, já tinham estado aqui no Brasil, inclusive deixaram materiais aí com os índios carijós. Tem todo um histórico de vindas de povos de outros continentes para cá, para as Américas. Então eles já sabiam muito bem que estavam vindo para cá, mas ainda assim escreveram a história dizendo: descobrimos o Brasil e, consequentemente, as Américas, no caso dos espanhóis. Nada contra portugueses e espanhóis aqui, não estou falando mal de nenhum povo, nem sendo xenófobo. O que eu estou querendo dizer é que o ser humano tem essa tendência a dizer descobri tal coisa, quando na verdade ele achou. Achou porque já tinha. Então, esse novo planeta aqui, consultando, conversei com os seres do planeta Canopus, que são os que eu mais tenho contato. Tenho contato também com alguns seres de Sirius, no caso do comando Ashtar, mas os que eu mais contato mesmo são os canopianos, que me contataram desde 2010. Eu tenho esse contato com eles, já contei essa história, se precisar eu conto de novo. E, e o que que acontece? O que eles me disseram? Tem vida, sim, vida muito parecida com a vida humana nesse chamado novo planeta. Acontece que o ser humano também tem que tirar da cabeça uma outra coisa. Não é porque o ser humano é uma das raras espécies que habita no topo do planeta, na crosta, que os outros povos também são assim. Se você vai para Marte, por exemplo, tem povos em Marte. Só que eles vivem dentro do planeta. A maioria dos planetas, as comunidades vivem no interior de seus planetas. O corpo humano é um dos poucos do universo adaptado a viver na crosta. Então não vai se encontrar a vida. Se a ideia era essa, sair encontrando vida semelhante, né, com cabeça, tronco e membro, e que viva acima, nas crostas dos planetas, não. Esses extraterrestres, a maioria deles que vêm para cá, os que são de matéria, vivem no interior dos seus planetas. E quando eles vêm para cá e montam alguma comunidade, eles montam comunidades no interior do planeta Terra também. A não ser os seres de antimatéria. Esses vivem na superfície. Mas os seres de Vênus, por exemplo, eles vivem dentro do planeta Vênus, no interior do planeta. Quem tiver oportunidade, uma hora dessa, de pesquisar sobre Um Estranho no Pentágono, que foi um livro e também um documentário feito a respeito da presença de Valiantor, por exemplo, no passado, lá nos Estados Unidos, dentro do contexto da Guerra Fria, ele deixou muito bem claro como era a situação. Embora não tenha descrito exatamente como funcionava o planeta dele para o mundo ouvir, mas com a ajuda de outros seres, você pode chegar bem próximo do que se pode ser lá. E um ser humano. Você olhando para o Valiantor, você vê uma figura normal, comparado ao aspecto humano. E os outros amigos dele de Vênus. Então não existe só a raça humana, a espécie humana no universo, tá? Se você ainda é uma pessoa que acredita que só existe o ser humano no universo, você precisa dar uma reconfigurada aí, rever seus conceitos. Tá? E como não podemos deixar de
de dar continuidade ao nosso estudo, Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, editora Madras. Adquire esse livro, porque ele é muito bom e vai te ajudar na sua caminhada de estudos sobre espiritualidade. Vamos entrar agora no capítulo 11, Teogonia, e foi por isso, propositalmente, adredemente, que eu coloquei esse conteúdo falando sobre vidas em outros planetas. Vamos começar falando aqui de Oxalá. Muitos acreditam que Oxalá é o criador do mundo, do universo, e é o próprio Deus, e outros acham até que Jesus Cristo era a reencarnação de Oxalá. Muitos equívocos nisso aí. Oxalá não é o próprio Deus. Ele é uma extensão de Deus, como Oxóssi é, como Ogum é. Nós temos ali Deus, também conhecido como Olodumare. Em algumas religiões o chamam de Javé, outras o chamam de Miokami. Cada uma tem um jeito de chamar. Embora haja controvérsia sobre algumas terminologias, mas isso fica para outra situação. Vamos nos concentrar agora que Deus seja um só. Nós da Umbanda somos pluriteístas. Como assim pluriteístas? Nós acreditamos que existe um Deus único, assim como o islamismo acredita, o cristianismo acredita e o judaísmo acredita. Nós também acreditamos no Deus único, mas num Deus que, além de ser único, ele tem várias versões. Como um polvo tem vários bracinhos. E aí essas extensões de Deus são os orixás. Tá? Então nós somos pluriteístas. Não somos politeístas nem monoteístas, somos pluri. Então Oxalá é uma dessas pluriteidades de Deus. Tá? Ele é um desses bracinhos do polvo, tá? Que é Deus. Então não é o orixá criador do universo, não é Jesus Cristo. Jesus Cristo é Jesus Cristo, Oxalá é Oxalá. Embora ele tenha uma forte ligação com Oxalá, tá? Mas uma coisa é uma coisa, outra situação é outra situação. Dentro do capítulo Teogonia, logo no começo aqui, quando fala de Oxalá, diz assim: Oxalá é o trono natural da fé. Ele está no trono masculino da fé. Em si mesmo, esse mistério divino, pois gera fé o tempo todo, irradia de forma reta, alcançando a tudo e a todos. As hierarquias de Oxalá são formadas por seres naturais descontraídos, profundamente religiosos, calorosos, amorosíssimos. Todo ser que prega a fé, com um sentimento puro de amor e a vivência com virtuosismo está sob a radiação de Oxalá, mesmo que não traga Oxalá na sua coroa diretamente. Todo ser que faz da prática da caridade religiosa um ato de fé em Deus é também amparado por Oxalá em sua irradiação abrasadora. Oferenda. Aqui fala como você pode oferendar Oxalá. Por exemplo, velas brancas, frutas, coco verde, mel e flores depositados em bosques, campinas, praias limpas e jardins floridos. Tá? Água para lavagem de cabeça, no caso do amaci, que é aquele banho feito com as ervas cruas, né, frescas, você vai macerando ele ali na água. Nós ensinamos isso aqui, tem um vídeo específico sobre amaci, no curso de Sacerdócio e Filosofia de Umbanda. Você pode usar água da fonte com rosas brancas e folhas de manjerona maceradas e curtidas por 24 horas. Então, pega as folhas de manjerona, maceta dentro da própria água ali no balde, por exemplo, e deixa por 24 horas com a vela branca acesa do lado oferecida para Oxalá. Aquele banho vai ser imantado, magnetizado por seres que representam Oxalá, né? E depois você faz o seu banho de amaci. O banho de amaci pode ser usado também para fazer um buri, como pode ser usado para a firmeza e concentração das energias dos filhos. Nem toda casa usa o amaci, nós usamos o amaci, por exemplo, no Luz Divina aqui, nós usamos bem pouco. Né? E tem casa que recomenda mais. O que você quer dizer com isso? Os seres extraterrestres, no caso os que eu já contatei, Canopus, Vênus, eles falam que nos seus planetas existem modalidades religiosas, que eles não chamam de religião, tá? Eles chamam de manifestações espirituais. Existem manifestações espirituais lá, ou manifestações doutrinárias, segmentos doutrinários, enfim, que são muito parecidas com a Umbanda, com a Santeria, com o Candomblé, muito parecidos. E que lá também tem médiums, e que eles também dão passividade para essas forças. E uma coisa que ficou muito clara, assim como o ser humano não pode receber um orixá, ele irradia o orixá, mas receber o orixá em si não, porque a estrutura humana, tanto perispiritual como carnal e psíquica, também não está pronta para entrar um orixá dentro. O orixá não foi feito para entrar dentro de ninguém. O orixá é um ser cósmico. Imagina você pegar um ser universico,
que está no universo inteiro enfiado dentro de você, tem cabimento a coisa dessa? O máximo que você pode ter é um espírito que representa ele ali, acoplado em você, ou no caso da psicopraxia, que é quando o médium se desdobra e ao mesmo tempo psicofona, pode haver um transe e uma incorporação mesmo, como no caso do espírito, entrar no corpo do médium. Isso é possível. Esse fenômeno se chama psicopraxia. Tá? Vai falar isso para pessoas de determinadas doutrinas, vão cair de costas e chega faz assim com a perninha, né? Pum, pum. Mas, enfim, deixa eles. Então, existem corporações, existem mediunidade, também precisam de desenvolvimento mediúnico. Né? Então, quando se fala em teogonia, ou seja, o surgimento da divindade, a divindade ela é criada a partir de Deus. Quem é que sabe quando Deus foi criado? É um mistério que não cabe a nós. Até nós, alguns segmentos religiosos, algumas entidades chamam Deus de o incriado, com I maiúsculo, porque ele não foi criado. Os outros deuses todos foram criados a partir dele, ou dele, dela, porque Deus não é homem nem é mulher. Não é esse negócio esse antropomorfismo de Deus, esse Deus antropomórfico, criado à imagem e semelhança, criado à imagem e semelhança do homem, né? Porque se você for parar para pensar, quando escrevem em alguns livros sagrados o homem é a imagem e semelhança de Deus, você pode traduzir da seguinte forma: o homem, ou Deus, é a imagem e semelhança do homem que imaginou que é a imagem e semelhança de Deus. Rebobinando. Alguém escreveu que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Só que quem escreveu isso só escreveu porque imaginou que Deus deve ser uma pessoa de cabeça, tronco e membro como ser humano. Então, quem disse que o homem é a imagem e semelhança de Deus estava acreditando que Deus é, antes de mais nada, imagem e semelhança do homem também. Então, na verdade, isso tudo é imaginação, porque Deus não é um ser de cabeça, tronco e membro como nós. Pode até se apresentar assim, se quiser, mas não necessariamente seja assim. Então, a criação de Deus é um mistério. Portanto, a criação dos deuses, ela tem um histórico. Cada segmento vai passar de um jeito, mas os deuses foram criados por Deus. Entende? E esses deuses, sejam deuses da cultura céltica, sejam deuses da cultura babilônica, sejam deuses da cultura iorubana, sejam deuses da cultura dos povos originários ameríndios, não importa. São todos de uma teogonia que tem origem, a base, que é a verdade absoluta, que é Deus. Bom, vamos continuar aqui na página 149. Mas os mecanismos da fé, e para entender isso que eu estou falando, você precisa de fé, e a fé é uma energia sustentada por Oxalá, que está no universo inteiro, e pela fé você consegue alcançar a força do Divino Espírito Santo, e o Divino Espírito Santo pode lhe dar um entendimento para tudo que você precisar desvendar e saber e conhecer. Bom, mas os mecanismos da fé, estou na página 149, primeiro parágrafo, se ativados corretamente, conseguem retirar as pessoas de estados de espírito sombrios e alcançá-las em estados excelsos num piscar de olhos. Estou dando saltos, tá? Os mecanismos corretos são os desmistificadores, são os racionais, são os congregadores, são os universalistas, são os espiritualizadores, pois se fundamentam no aperfeiçoamento contínuo e na evolução permanente das pessoas. Saibam que o senso religioso das pessoas pode ser trabalhado externamente, quando elas estão passando por dificuldades sociais, problemas profissionais, matrimoniais, etc., que é aquela questão do desespero que leva as pessoas a ter fé em alguma coisa. Momento em que se tornam receptíveis às mensagens externas. Esse burilamento, ou seja, esse trabalhar, né, esse lixamento, digamos assim, externo no sentido da fé das pessoas, tem de ser acompanhado de uma mensagem socorrista de algum resultado concreto e satisfatório quanto às dificuldades vividas por elas. Senão, o senso religioso não é alcançado e logo se afastam, procurando novamente outras alternativas religiosas. Já o burilamento íntimo, no sentido da fé, tem de ser realizado por meio de uma mensagem redentora, pois as pessoas alcançadas por ela deverão desenvolver um novo senso religioso, todo calcado na fé e na modificação de suas condutas pessoais, de suas posturas sociais e religiosas e de suas expectativas. Assim,
tornam-se beneficiárias, mas também corresponsáveis pela ajuda a ser conseguida. Então nós temos aquela fé que é genuína, que vem de dentro, todos nós temos. Por outro lado, a fé também precisa ser estimulada de fora para dentro, para que a pessoa desperte, porque nós somos espíritos ainda muito adormecidos, nós somos espíritos aqui na Terra, aqueles que não são tão evoluídos, e a maioria de nós não somos, nós precisamos de um sacudir. Esse sacudir é uma oportunidade que a vida dá, muitas vezes, através da dor, de nos despertar para uma consciência de que existe algo maior e que nós temos que estar a serviço de algo maior se quisermos evoluir, se quisermos prosperar, se quisermos ser felizes. É assim que funciona. Então, Oxalá é uma energia que percorre todo o universo através de radiação, ou seja, de ondas. E para você captar essa força de Oxalá, você tem que estar aberto para acreditar em tudo que esteja além da mente emocional e além da mente racional. Não se entende os deuses, não se compreende Deus, inclusive, pela razão. A razão pode levar você a elaborar grandes sofismas, grandes explicações, falar de Deus com a boquinha assim, todo cheio de caras e bocas, cacheando, mas sentir Deus aqui no coração mesmo, só através de vivências. Vivências que são pessoais. Você pode até tocar o coração das pessoas com as suas vivências. Pode, mas elas serão sempre suas. Suas. Não é nem dos seus guias ou dos seus protetores e amparadores. São suas experiências. E eu espero que as suas experiências de aproximação com Deus ou com as divindades tenham sido experiências que tenham logrado êxito no sentido de lhe proporcionar a evolução espiritual. O despertar da consciência não tenha sido em vão. Tá? Nós encerramos por aqui. Eu lhes desejo muita paz, muita luz. Jesus, Maria e José lhe abençoe com muita paz, luz e proteção na unidade do Espírito Santo, que nunca lhes falte o axé dos orixás. Muita paz, muita luz. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado.